Oi, pessoal, vamos fazer capas para garrafa, que é a coisa mais linda. Olha só, essa daqui é vermelha, eu tenho uma marrom, mas a gente vai fazer uma, trabalhar com uma em tom de verde, para fazer das cores do Natal. Essas capas de garrafa, gente, elas servem para ser decorativas. Eu sei que as pessoas que gostam de vinho gostam de mostrar o rótulo do vinho e tal. Então, eu não sei se funciona muito para você colocar um vinho caro dentro de uma capa de crochê, né? Mas eu acho isso lindíssimo para fazer decoração, para você reutilizar garrafas. E assim, você pode colocar em garrafas de vinho, como em garrafas de champanhe, como em garrafas até de água e até aquelas garrafinhas que a gente toma para fazer esporte, porque fica bonitinho, você pode guardar elas de forma bonitinha e tal. Aqui eu estou usando um fio que é o para-tapete, que é aquele fio que tem várias cores. Eu vou colocar aqui o número dessa cor, desse verde, é a cor 611. Ela é uma cor assim, que não é um verde muito forte, não é um verde muito escuro. E eu uso uma agulha 4 ou 4,5, porque eu já sempre falo para vocês, eu não tenho um ponto muito apertado, então eu uso uma agulha mais menorzinha para poder fazer um pontinho mais apertadinho. Aqui a gente não vai ver muito o fundo da garrafa, o que é muito bom. Então, se você não tem o ponto muito apertado, também não tem problema. Aqui, gente, o número de correntinhas vai depender do tamanho da sua garrafa, ou seja, da altura da sua garrafa. É todo o trabalho em ponto alto. Então, a gente vai fazer um número de correntinhas e vai medindo na garrafa que a gente vai trabalhar. É claro que garrafas de vinho, garrafas de champanhe, que a gente já sabe qual é o tamanho, você pode fazer um tamanho só para todas elas. Então, você marca o número de correntinhas que você fez para você poder repetir e fazer idêntica. Se tem duas garrafas idênticas, então você tem que anotar o número de correntinhas que você fez, porque a gente vai medir pela altura. A gente não vai começar pelo fundo da garrafa, a gente vai começar, na verdade, pela altura da garrafa. Aqui eu fui fazendo as trancinhas e eu vou medir aqui na minha garrafa, tá vendo? Eu pego bem no meio, bem no fundo, né? No miolo do fundo, para poder fazer. Essas garrafas aqui que eu tô usando, elas têm um fundo, tem algumas garrafas de vinho que elas não têm o fundo reto, elas têm o fundo mais curvado. Eu acho que é para a pessoa, quando vai servir, pegar com os dedos ali no fundo. Mas mesmo assim, gente, não tem o menor problema, dá para fazer sem problema nenhum, tá? Esse trabalho aqui, gente, é todo feito em meio ponto alto. É todo feito em meio ponto alto. E ele dá esse ar, assim, de tricô, um ar, assim, diferente, porque a gente vai pegar a primeira carreira, a gente vai fazer um meio ponto alto normal, e depois a gente vai pegar na trancinha de trás para fazer esse efeito todo da trancinha, né? De parecer uma trança maior do que a outra. Aqui o meio ponto alto, que vocês já conhecem, você passa o fio na agulha, aí você coloca na correntinha e aí você fica com 3 alças. Aí você puxa e fica com uma só. É bem fácil, não é difícil e é isso o trabalho todo, porque esse tipo de capa, ela é na verdade um retângulo. Esse tipo de trabalho também serve para potes de vidro, para potes de redondos, né? Você pode fazer redondo, você pode fazer quadrado. Por isso que eu escolhi justamente esse tipo de ponto e esse tipo de trabalho, porque ele vai se adaptar a qualquer recipiente que você quiser decorar para o seu Natal. Se você quiser fazer um vaso, se você quiser fazer, de repente, pegar um home spray, um vidro de home spray, e você quiser forrar também e deixar dentro do seu banheiro no Natal, você pode utilizar essa técnica que vai ficar perfeito. Ela é bem simples, por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma coisa simples e bonita. Esse tipo de trabalho eu fiz como se tivesse uma abertura na frente. Então, essas minhas capas, elas são como se fosse um casaco. Então, porque elas são costuradas, eu vou costurar elas na frente e vou colocar botões para dar a impressão que elas abrem, mas elas são esse tipo de modelo. Se você quiser fechar tudo, você pode fechar até em cima e depois você faz uma vira como se fosse uma gola olímpica, que também vai ficar bonito, porque ele é bonito dos dois lados. É isso, por isso até que eu escolhi esse tipo de ponto, porque ele é bonito dos dois lados, ele é igual dos dois lados. Alguns pontos de crochê são lindos, mas o direito
direito e o avesso são diferentes. Como ele é uma gola, eu quero que fique os dois lados bem bonitos, tá? Aqui eu estou ensinando como é que você vai colocar. Você vai segurar o seu trabalho de frente para você e você vai pegar nas alcinhas, na trancinha de cima e na última alcinha lá atrás, ó, como eu estou fazendo aqui, para você poder dar esse efeito de trancinha maior no seu trabalho. É só isso o tempo todo, é um retângulo, não tem segredo nenhum. Aqui eu estou ensinando com calma e devagar, porque é a segunda carreira que já vai dar mais ou menos o ar e o ponto que a gente vai trabalhar todas as nossas garrafas. Então eu fiz as garrafas, mais tarde, se vocês quiserem, eu faço um vídeo com outros recipientes para vocês verem como fica bonito, tá? Fica lindo. E você pode fazer ele fechado. Eu vou fazer depois uma garrafa para vocês fechada, para vocês só fazerem uma vira e de repente pendura um pompom, pendura, sei lá, algum MDF, uma letra, qualquer coisa que vocês quiserem personalizar. Eu fiz essa como se fosse uma gola aberta porque eu achei bem chique. Vocês têm que prestar atenção quando vocês chegam no final da carreira, porque parece que não tem mais nenhuma alcinha para pegar, mas tem, olha, uma alcinha escondida aqui que você vai ter que pegar. Se você não pegar, o seu trabalho não vai ficar retinho, ele vai ficar torto. Então, pega a última alcinha, parece que não tem, mas tem. Você procura que ela tá escondida, ó, para o seu trabalho ficar desse jeito, todo retinho. Aí você vai fazer uma correntinha e você vai dar continuidade no seu trabalho, fazendo exatamente do mesmo jeito, fazendo meio ponto alto na parte de trás da trancinha, na alça de cima. Aqui, ó, eu já medi e vai ficar perfeito, vai ficar do jeito que eu quero. Tá vendo como vai ficar ótimo? Essa é a hora que você pode fazer a segunda medição, tá? E agora eu vou fazer um retângulo, vou fazer o número de carreiras até fechar na minha garrafa. E fechar assim, não pode fechar nem muito apertado e nem muito largo, porque se ficar largo vai escorregar, vai ficar desconfortável, não vai ficar uma coisa bonita. E se ficar apertado, vai ficar repuxando o seu ponto. Então você vai fazendo e vai medindo na garrafa, tá? Para você fazer do tamanho certinho que ela tem. As garrafas, gente, elas têm tamanhos de alturas diferentes e espessuras diferentes. Então, esse é um ponto, um tipo de trabalho ideal para você fazer, realmente, para você medir uma por uma, para fazer uma coisa bem bonita mesmo. Como eu disse, a não ser que você vá fazer em série, você vai fazer mais de uma que tenha o mesmo tamanho, aí você anota todas as correntinhas que você fez para fazer exatamente igual. E quantas carreiras também você fez, ou quantos centímetros você fez. Porque às vezes é mais fácil você contar em centímetro do que em carreira. Olha só, vai ficar perfeitinho. Aqui, olha, eu já fiz um pedacinho e eu vou medir aqui na minha garrafa. Ainda vai faltar algumas carreiras, tá vendo? Você vai medindo para ver se tá ficando bonito mesmo. E eu acho que vai ficar muito linda essa garrafa. Agora eu vou seguir em frente até a nossa garrafa começar a fechar. Aqui o fio tinha acabado, então eu peguei um outro rolo para terminar. Eu não peguei um rolo fechado, então eu tenho a impressão que essa uma garrafa dá um rolo inteiro, né? Dá uma meada inteira e ainda sobra. É que eu já tinha pegado um verde aqui que eu já estava usando, então eu tive que usar dois. Mas você com um só você consegue fazer uma garrafa e ainda sobra mais um pouco.
Bom, eu já terminei, já cheguei no tamanho da minha garrafa. Eu vou fazer um teste, porque eu sempre faço o teste para não me enganar, não ficar ruim, não ficar feio. É um retângulo, gente, olha só. É bem simples de fazer e ela também não tem nenhum acabamento. A gente vai fazer só um acabamento agora. Por quê? Porque quando você começa, o ponto fica bem pequenininho. Você não tem uma trancinha exata. E como a gente vai costurar, e do outro lado, na finalização, tem uma trancinha, olha só. Do lado direito, não tem nenhuma trancinha para você costurar. E do lado esquerdo tem. Então, a gente vai fazer uma carreirinha só ali no acabamento de pontos baixos para ficar duas trancinhas e você conseguir pegar uma alcinha de cada para ficar um trabalho bem bonito na hora de você costurar. Aqui, assim, você escolhe um dos lados que você acha que não tá tão bonito para você fazer depois para você franzir. Mas aqui, assim, eu vou começar a fazer o ponto baixo nessa carreira toda, que foi a primeira carreira que eu fiz, que não tem uma trancinha. Ela tem só aquela parte que a gente começa, que é bem bonitinha, mas não tem nenhuma trancinha. Então, a gente vai fazer para ficar bem bonitinho o nosso trabalho, ó, tá vendo? É só o ponto baixo, só de um lado, tá? Do outro lado não precisa, porque senão você vai acabar aumentando a sua capa, porque você vai fazer acabamento dos dois lados. Então, é realmente um acabamento mesmo, só para ter trancinha, para você na hora de costurar ficar trancinha com trancinha. Olha só, tá vendo? Vai ficar trancinha com trancinha na hora que eu for fechar meu trabalho. Por isso que eu faço de um lado, eu faço esse acabamento. Agora eu vou pegar uma das extremidades e vou fazer um franzido. Na verdade, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e eu vou passar aleatoriamente, não tem um lugar certo para passar. A única coisa que eu faço é que eu já vou fechando aqui, eu fecho a parte de baixo, mas eu pego nas alcinhas bem que estão bem em cima assim do meu trabalho, porque se você pegar muito embaixo, na hora de você franzir, vai ficar vai ficar muito enrugado ou vai ficar muito gordo, né? Vai ficar aquele monte de gordo, porque você franziu. Então, o ideal é você pegar bem a parte de cima para você fazer um franzido com menos fios, então não fica aquela coisa gorda. Ainda mais que é o fundo da garrafa, se a garrafa for uma garrafa pequena, uma garrafa leve, ou às vezes até uma garrafa vazia, que você vai fazer, de repente você vai dar para alguém uma garrafa de água ou um recipiente legal para ela guardar água e você quer uma embalagem legal, o ideal é que você faça assim, bem em cima, porque garrafa de vinho é uma garrafa pesada, mas se for uma garrafa mais leve, se você fizer e ficar aquele embolado embaixo, ela nem vai ficar ereta, né? Ela vai ficar meio torta, meio bamba, e aí não vai ficar um trabalho bem bonito. Então, você passa assim, bem na parte de cima, que vai ficar muito bom. Agora o segredo, gente, é você puxar bastante, você franzir bem, bem mesmo e fazer um arremate bem firme para o fundo da sua garrafa não ficar aberto. Ela não aparece nenhum buraquinho, tá? Ela fica bem fechada. Então aqui você vai passando, continuando, né, o sentido do franzido que você fez e fazer um arremate muito bem apertadinho, deixar o fundo bem fechadinho. Você passa várias vezes até ficar bem firme e bem fechado.
eu praticamente dei a volta toda e cheguei aqui no mesmo lugar, mas eu peguei e ainda dei uma reforçada para ficar bem arrematado, para não ter problema, porque é a partir daqui que eu vou começar a fechar a minha garrafa. Eu vou passar o fio e vou começar a fechar minha garrafa pegando uma alça da trancinha, a alcinha de fora com a alcinha de fora. Então, você não vai fazer também uma costura gorda, uma costura que tenha relevo. Você vai fazer o menos de costura grossa possível para ficar um acabamento bem bonito, porque senão na garrafa vai ficar uma coisa que não vai ficar tão bonita. Então, aqui, ó, eu já vou começar a fazer a minha costura. Eu vou pegar na alcinha de fora de um lado e na alcinha de fora do outro lado também. É para ficar uma costura muito mais delicada, tá? É assim que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar na alcinha de fora com a alcinha de fora das duas trancinhas que tem a minha garrafa. Tá vendo? Alcinha de fora com a alcinha de fora. E assim eu vou até a altura que eu achar que vai ficar bonito na minha garrafa. Você pode ir experimentando também, tá? Você faz, tem gente que gosta de mais gola, tem gente que gosta de menos gola, e você vai pegando. E olha só como a costura vai ficando muito bem feitinha. Tá dando pra ver bem, eu acho, né? Ó, a de fora com a de fora, tá vendo? E ela vai sendo fechada de uma forma igualzinha, né? Lá atrás, na pontinha, ela vai fechar igualzinha. Mas se você tiver algum problema com isso, você pode colocar, como eu falei, ou você faz um alinhavo lá atrás, lá na ponta, ou você coloca um alfinete, alguma coisa para marcar o finzinho do seu trabalho, para ele não ficar de um lado mais maior do que o outro, porque pode acontecer, como é uma trancinha, as duas não são às vezes do mesmo tamanho, pode acontecer de passar um pouquinho, e aí não vai ficar bonito, porque a gente vai usar ela como gola, tá vendo, ó? Olha como fica bonita a costura, fica super bonita, a gente mal vê onde é a costura, fica muito bem feitinho. Agora, eu até vou colocar aqui, depois para vocês verem, eu vou colocar um desses clips que a gente usa de marcador de crochê, lá na pontinha, para não acontecer de eu passar um pouquinho a mais, tá vendo? Porque às vezes a gente vai fechar e um lado parece que tá sobrando mais que o outro. Então, para não haver nenhum problema nesse sentido, ó, eu peguei um daqueles marcadores que ele é tipo como se fosse um alfinete e fechei aqui, ó. Então, eu vou meio que saber lá no meio do meu trabalho se tá sobrando um lado mais que o outro, tá vendo? Não está, mas pode acontecer de sobrar. Então, se você quiser prender a parte de baixo, aí você vai costurando com mais segurança. Agora eu acho que já ficou de um tamanho bom. Agora eu vou tirar o meu clips e vou fazer um arremate. Eu vou arrematar pelo lado de dentro, vou passar algumas vezes no sentido do ponto e ainda volto mais um para não correr o risco dele se soltar. Olha só como ficou super bonita. Agora a gente vai experimentar a garrafa para ver se ficou boa, se a altura ficou boa ou se eu tenho que costurar mais um pouquinho, mas eu acredito que ficou boa. Olha só como tem que ficar bem fechadinho no fundo da sua garrafa. E olha só como ele fica lindo. Fica um acabamento muito lindo e você não vai ter problema nenhum
para forrar suas garrafas. Olha, agora você pode virar uma gola. E se você quisesse fechar ela inteira e virar essa gola, também ia ficar muito lindo. É que como eu tinha feito 2 modelos com ela aberta, e a garrafa, ela entra muito bem, né? O vidro, ele não tem nenhum atrito com o tricô, com a lã. Então, fica muito bom com o tricô ou com o crochê. Ele fica muito bom porque ele desliza super bem. Por isso que você não pode fazer muito larga, porque como ele desliza bem, ele pode acontecer de ficar uma coisa meio insegura para a pessoa carregar. Se você quisesse colocar uma alça, eu acho até que daria certo, porque esse tipo de ponto, ele é um ponto no sentido vertical, então ele não ia deformar o seu trabalho se você quisesse colocar alguma alça. Uma alça dessas de couro, que também fica bem bonito, aí você faria ela fechada, você não faria ela aberta, porque eu acho que aberta não fica tão bonito com alça, acho que ficaria mais bonito ela fechada. Agora aqui, gente, o acabamento que você quiser pôr, tá valendo. Eu tinha aqui esses botões que eram de coco. E eu achei que eles são marrons, eu acho que combina com os tons das árvores. Eu usei os botões porque eu achei assim bem bacana, que combinou muito com esse estilo mais de Natal e tudo mais. Mas você pode usar um botão de madeira, você pode usar botões em forma de árvorezinha, que tem bastante, em formato de floco de neve, que também vai ficar bem legal. Aqui só tinha 2 para mostrar para vocês, mas depois eu fui pegar mais, mas eu usei menos botões. Em todas as garrafas eu coloquei 4 e nessa eu vou colocar 3 e vou colocar um pompom lá em cima para ficar um pouco diferente do que eu já fiz. Inclusive, essa garrafa eu fiz com a gola um pouco mais alta, que eu achei mais bonito. Aqui, gente, eu tô fazendo o pompom. Esse aqui é um fazedor de pompom que você encontra em qualquer loja de armarinho. O segredo do pompom bonito, gente, é você cortar ele bastante. Então, ele vai ficar bem pequeno, mas ele vai ficar mais uniforme. O importante é você ter uma tesoura de ponta, uma tesoura que corte, para fazer um trabalho bem bonito. O fio que eu amarrar o pompom, eu vou deixar ele longo, porque é esse fio que eu vou passar em volta da gola, da minha gola de garrafa, tá? Em volta da minha capa. Aqui eu fico aparando bastante o pompom para ele ficar bem bonitinho. E olha só como ele ficou bem menorzinho, mas ele ficou mais bonitinho porque ele ficou também do tamanho proporcional à minha garrafa, porque o problema às vezes é você fazer um pompom muito grande e ele não ficar proporcional. E você também pode fazer mais de um pompom, você pode fazer 2, você pode fazer um penduradinho, um de uma cor e outro de outra, você pode deixar ele pendurado. E aqui eu fiz só um lacinho aqui atrás, escondi, dei um nó, aliás, escondi aqui o fiozinho aqui atrás, olha, atrás da gola, ninguém vê. E ele fica com esse pompom aqui e eu coloquei o botãozinho que estava faltando. Olha só que chique que ficou a garrafa. Se você quiser, você também pode prender esses fios ali na frente e deixar o pompom penduradinho e fixo aí no meio do decote, tá? Eu é que quis fazer dessa forma, porque se eu quiser usar outra coisa, eu posso, eu fico mais em liberdade, tá? Eu achei que ficou bem simpático com esse pompom, achei bem bonitinho e eu vou mostrar, olha só, como ela ficou chique. Coloquei só 3 botões, virei a gola e coloquei esse pompom. Acho que ficou assim muito diferente e você pode usar
milhões de outras alternativas para você fazer a decoração da sua garrafa. Eu fiz com o que eu tinha aqui no momento e o que eu achei bem bonitinho, tá? Mas você pode fazer do jeito que você achar mais bonito. É só para mostrar como é fácil e como é rápido e pode ser, inclusive, um presente muito bonito que você pode dar para as pessoas nesse Natal. Você vai fazendo com calma e depois é só vestir as garrafas. Olha só como ela ficou linda. Essa não é uma garrafa bonita, tá, gente? Eu peguei a garrafa que eu tinha aqui. Aqui a gente não é bebedor de vinho, então não tem muitas garrafas, mas dá para a gente ter uma ideia de como ela vai ficar bonita. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam, porque é bem linda.